Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Que noite especial. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos e principalmente tendo essa oportunidade tão rica de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém. Quero convidar desde já os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías 58. Isaías 58. Nós vamos ler apenas o versículo 11. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, prático naquilo que Deus colocou no meu coração, porque daqui a pouco o Palmeiras vai ser campeão, amém? Ixi, começou a manifestação aí. Cadê as irmãs da intercessão, por gentileza? Isaías 58, verso 11. Quem achou, dá um glória a Deus aí. O texto diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos. Eu vou ler só mais uma vez a parte A. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos. Quantos aqui já foram corrigidos pelos pais quando era criança? Deixa eu ver. Todo mundo, meu Deus. É engraçado que, eu não sei no seu caso, mas dependendo do olhar do pai ou do olhar da mãe, ele não precisava nem corrigir. Pelo olhar você já sabia que tinha dado ruim. Já sabia que à noite você ia dormir de couro quente. Aí você chegava em casa, não sei você, eu fazia aquela preparação, colocava mais uma calça extra, já ficava ali pronto, esperando. Deu ruim. Estudos comprovam, irmãos, que chinelo de mãe, a sola, na verdade é feita de titânio. E tem mira laser, porque ela não erra. Você pode correr, você pode se esconder, ela joga o negócio, faz curva e te acerta. Não é assim? Agora o pior de tudo, pastor, o pior de tudo é apanhar de sílaba. Irmão, apanhar de sílaba é para acabar, era o pior de tudo. O que é apanhar de sílaba? Eu já falei para você não fazer isso, menino. E enquanto a frase não termina, você continua apanhando. E o pior é que a frase não termina nunca, é uma eternidade, irmãos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se os irmãos lerem Isaías 58, a partir do versículo 1, os irmãos vão perceber que Deus começa exatamente corrigindo o seu povo. Deus, ele começa esse capítulo que nós estamos lendo, trazendo uma correção para o seu povo, porque assim como o Waze te corrige quando você toma um caminho errado, uma rota errada, Deus sempre vai te corrigir quando você sair fora do seu propósito. Perdão, a grande verdade não é que Deus nos corrige porque Ele nos odeia. Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você fazer aquilo que você quer. Qual era o problema do povo de Israel nesse texto? A pastora acabou de cantar aqui, irmãos. O problema do povo de Israel nesse texto que nós lemos de Isaías capítulo 58 é que eles estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. Era adoração nos lábios, mas o coração estava longe de Deus. Todo o movimento que a nação de Israel fazia tinha aparência, mas faltava essência. O povo estava se movendo em direção a Deus, orando, jejuando, em prantos, porém tudo isso estava sendo feito com a motivação errada. E você se lembra lá em João capítulo 4, no versículo 23, quando Jesus ele se encontra com a mulher ali no poço de Samaria, e aí Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus não diz que o Pai está à procura de adoração, o Pai está à procura de adoradores, porque mais importante que a ação é a motivação, é o motivo pelo qual você está agindo. Quer ver outro exemplo? Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus vai dizer o seguinte: olha, quando vocês forem orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que te ouve em secreto te recompensará. É isso que está escrito? Sim ou não? Ninguém fala nada comigo agora? Por quê? Está todo mundo com medo? Não, irmãos, está escrito o quê? Não é o Pai que te ouve, é o Pai que te vê, porque antes de sair uma palavra dos seus lábios, Deus já está sondando aquilo que está no seu coração. Por isso não é o Pai que ouve, é o Pai que vê. Eu gosto de uma frase de John Bunyan, que é um dos brilhantes pregadores e escritores. Ele escreveu o livro O Peregrino, um dos livros mais vendidos até hoje. Ele diz uma frase muito forte. Ele diz o seguinte: numa oração é melhor numa oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Muitas vezes a melhor oração que fazemos não é a oração com palavras, não é a oração gritada, mas é a oração que sai da nossa alma. É a oração que sai da nossa essência. Por isso, mais importante que a ação é a motivação. Amém? Vocês estão aqui comigo? Por isso em Isaías 58, antes de Deus liberar promessas sobre a vida do seu povo, Deus começa trazendo um alinhamento. Assim como um pai corrige o filho, Deus começa corrigindo o seu povo. E aí depois disso, depois de tantas correções, nós chegamos no versículo 11 que nós lemos, e aqui Deus começa a liberar algumas promessas sobre a vida do seu povo. E no versículo 11 nós chegamos no ápice dessas promessas, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Eu quero falar aqui rapidamente sobre 3 promessas que Deus nos faz em Isaías 58, 11. Vocês estão preparados? Primeira promessa: Deus vai te conduzir, Deus vai te sustentar e Deus vai te fortalecer. Eu achei que você ia se alegrar com isso aqui, irmãos. O título da mensagem de hoje é: Deus vai te conduzir, te sustentar e te fortalecer. Isaías capítulo 58, verso 11, o texto diz: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a sua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos. Então a primeira promessa que nós encontramos nesse versículo é que o Senhor te guiará continuamente. Você pode repetir assim comigo? O Senhor me guiará continuamente. Você pode fazer melhor, vamos lá? O Senhor me guiará continuamente. Você consegue colocar aqui na tela, varão? Ó, já está aí, meu Deus, que isso? Ó, vamos ler aqui comigo, só a primeira expressão que está dizendo ali. E o Senhor te guiará continuamente. E se a gente ler do final para o começo, será que dá certo? Vamos tentar? Continuamente guiará-te o Senhor. E se a gente ler do meio para o final e depois voltar para o começo, será que dá certo? Vamos tentar. Te guiará continuamente o Senhor. E do meio para o começo e depois voltar para o final, vamos tentar? Te guiará o Senhor continuamente. Não importa a ordem que você lê, não importa a ordem da expressão, a sentença de Deus não muda na minha e na sua vida. Deus está afirmando para o nosso coração nessa noite: o Senhor te guiará continuamente, o Senhor te guiará continuamente, o Senhor te guiará continuamente. Se você crê, irmãos, faz um barulho para Jesus aí no seu lugar. Aleluia. Se for para Ele, pode aplaudir. Aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui, irmãos, é: eu vou te guiar de forma contínua.
Eu vou te guiar sem interrupção, eu vou te guiar constantemente. Você não vai ficar sem rumo, você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem direção. Por quê? Porque o Senhor te guiará. Você não vai ficar, irmãos, no escuro, você não vai ficar sem ter uma direção. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos afirmando nessa noite: o Senhor te guiará. A direção, irmãos, é mais importante que a velocidade. Você sabia disso? Quer ver um exemplo? Quem aqui já viu o homem perdido no trânsito? Irmão, homem se perde no trânsito? Que isso, varão? Homem não se perde no trânsito não, varão. Eu nunca vi um homem perdido no trânsito. E eu vou explicar por quê. Uma mulher, quando ela se perde no trânsito, no primeiro segundo, ela diz: estou perdida. Se ela está no Waze, ela vai para o Maps. Se o celular não está funcionando, ela para, ela vai no posto, ela pergunta, ela dá um jeito, irmãos. Mas no primeiro segundo ela diz: estou perdida. E o homem? E o homem, irmãos? Meu Deus. Entra na próxima. Deixa eu confessar um pecado para vocês. A Lu não está aqui, dá para mim falar. Irmãos, ó, eu vou falar de mim. Eu não sei o que acontece, mas direto, irmãos, eu estou dirigindo, e aí quando eu percebo, eu estou indo pela rota mais difícil, pelo caminho mais longo, e aí eu percebi que eu errei, só que eu fico quieto. Aí a Lu vira para mim e fala: ué, por que você está indo por aqui hoje? Olha lá, chegou na hora errada. Aí eu falo assim, como o homem nunca erra o caminho, eu pego e falo assim: não, vai que pelo outro caminho tem alagamento. Mas nem está chovendo hoje. Mas eu sou um homem precavido, um homem prevenido. Vai que. Então antes eu já estou me prevenindo. Você está dando risada aí, irmão, mas eu sei que você faz isso também. Não adianta disfarçar. Deus te achou nessa noite, varão. Irmãos, a gente tem a capacidade de ficar 2 horas dando volta no mesmo lugar. 2 horas dando volta no mesmo lugar. E não assume que está perdido. Aí depois de 2 horas rodando em volta do mesmo lugar, a mulher vira e fala: eu acho que a gente se perdeu, hein? E aí o homem fala o quê? Não, claro que não. Eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Tá vendo aquele prédio ali na frente, ó? Conheço. Aí a mulher: claro, só hoje a gente passou 6 vezes por ele. É claro que você vai conhecer, é óbvio. Então vocês estão percebendo que direção é mais importante que velocidade? Porque se você não tem uma direção e está andando em alta velocidade, a velocidade vai te levar para mais longe do seu propósito. Por isso nessa noite, Deus está dizendo: descanse o seu coração, porque o Senhor te guiará continuamente. Se eu tivesse lá quando o profeta Isaías escreveu aqui o capítulo 58, irmãos, eu ia perguntar assim para o profeta: profeta, e na sexta-feira? Na sexta-feira, o Senhor te guiará continuamente. E no sábado? No sábado, o Senhor te guiará continuamente. E no domingo? No domingo, o Senhor te guiará continuamente. E em março, o Senhor te guiará continuamente. Em abril, o Senhor te guiará continuamente. E lá em dezembro, o Senhor te guiará continuamente. E no frio, o Senhor te guiará continuamente. E no calor, o Senhor te guiará continuamente. E se os governos mudarem, o Senhor te guiará continuamente. E se o amor vencer, o Senhor te guiará continuamente. E se a picanha não vir, o Senhor
Senhor te guiará continuamente. E se as portas se fecharem, o Senhor te guiará continuamente. E se tudo der errado na sua vida, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente, no início, no meio e no fim. O Senhor te guiará, o Senhor te guiará, o Senhor te guiará. Aleluia! Você não ficará perdido, meu irmão. Você não ficará perdido, minha irmã. Sabe por quê? Porque você tem um guia. E esse guia não vai permitir que você se perca. Quer ver um exemplo? Quando você vai para uma cidade, para um lugar desconhecido que seja, quando você chega, você precisa de um guia. Por quê? Porque você não conhece o lugar. Por exemplo, quando eu fui para a Europa, sabia que ia ter isso, irmãos? Sempre quis fazer isso. E quando fala assim, né, pastor, parece que foi umas 30 vezes, mas foi só uma, irmão. A gente fala assim só para dar aquela floreada, mas foi uma vez só. Mas deu certo, mas eu fui, glória a Deus, deu bom. Vou de novo, se Deus me abençoar, em nome de Jesus. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, eu não conhecia nada. E aí eu precisei do quê? De um guia. Eu lembro que eu fui em Toledo, uma cidade maravilhosa lá na Espanha, de castelos medievais e tal. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um grupo de pessoas esperando um guia. E aí quando o guia chegou, ele começou a nos guiar. E aí ele ia explicando, ele ia contando um pouco da história, e ele ia nos dando a direção. Vira para a direita, agora a gente vai virar para a esquerda, agora a gente vai subir, agora a gente vai descer, agora a gente vai conhecer esse castelo, agora a gente vai conhecer esse lugar. O guia ia na nossa frente, e a gente ia seguindo os passos do guia. Tem alguém entendendo aí já? Então a primeira observação importante sobre o guia, é que o guia sempre anda na nossa frente. E toda dúvida que você tiver, você pode perguntar para ele. Segunda observação, o guia conhece a geografia. O guia conhece o caminho, ele sabe exatamente aonde ele está nos levando. Eu ouvi 2 glória a Deus agora, mas está meio xoxo. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus para ver se dá um glória pentecostal, irmãos. Abre aí em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Olha o que o texto diz. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eu vou ler mais um texto, Isaías 45:2. Esse aqui, irmãos, é forte demais. Isaías 45:2. Olha que a palavra de Deus vai dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus está dizendo: eu vou na tua frente preparando o caminho, eu vou na tua frente abrindo portas, eu vou na tua frente tirando todos os embaraços, eu vou na tua frente limpando os empecilhos. Quem aqui está entendendo aquilo que Deus está falando nessa noite? Jesus vai na nossa frente. Em Mateus capítulo 4, para os irmãos não acharem que é doideira da minha cabeça, Jesus ele encontra os primeiros discípulos e ele faz um convite. Mateus 4:19. E o convite de Jesus é: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Os irmãos vão responder: se Jesus está dizendo, vinde após mim, quem vai na frente?
Jesus ou os discípulos? Porque Jesus é o nosso guia, porque Jesus é o nosso mestre. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós não somos guiados pelas nossas vontades, nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós somos guiados por Jesus. Jesus, 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 Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre. Você me ajuda a pregar nessa noite, sim ou não? Então eu vou falar uma frase, e no final dessa frase eu queria que você declarasse: Jesus vai na frente. Pode ser? Então vamos lá. Não temos futuro, não temos desafios, não tema porque o caminho é desconhecido, não temos gigantes, não temas circunstâncias, não temas tempestades, não temos problemas. Você até pode não conhecer o caminho, até pode não conhecer a trajetória, mas Jesus vai na sua frente. Jesus vai na sua frente. Será que tem alguém aqui que pode celebrar essa verdade? Jesus está na frente. Jesus está na frente. Jesus está na frente. Aleluia! E eu sinto a presença dele aqui nesse lugar, meu irmão. Então, a primeira promessa que nós encontramos nesse texto, no verso 11, é: o Senhor te guiará continuamente. Segunda promessa: o Senhor fartará a sua alma em lugares secos. Isso aqui é forte demais, irmãos. Porque o que eu acho interessante dessa expressão é que, antes de falar sobre o lugar, pastor, o profeta está escrevendo sobre a provisão. Porque ele poderia dizer o seguinte, para os irmãos entenderem: em lugares secos, ele está falando do lugar primeiro. Em lugares secos, lugar. O Senhor fartará a sua alma. Então ele falaria do lugar primeiro e depois da provisão. Mas é isso que está no texto? No texto está escrito assim: o Senhor fartará a sua alma. E depois ele diz: em lugares secos. Pegou aí ou não, irmão? A promessa de fartura vem antes da geografia. A promessa da provisão vem antes da direção. Por isso, ao invés de se preocupar com o lugar, se preocupe com a companhia. Porque se Jesus vai na frente, irmãos, a provisão já vai estar pronta. De primeiro momento, aquilo que Deus está falando aqui parece não ter muito sentido. Deus, ele poderia escrever, sei lá: eu fartaria a sua alma no Outback, eu faltaria a sua alma na Pizzaria Lux. Meu Deus, recebe o código aí, varão, depois do culto, me convida. Eu fartarei a sua alma na DC Burger, aqui do lado, do meu amigo que é crente. Eita glória, olha só, o Mel pegou. Mas Deus não diz isso. Porque se Deus estivesse escrito algo nesse sentido, seria normal, sim ou não? Mas o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, não é normal. O que Deus vai fazer na sua vida é sobrenatural. Vocês se lembram da história de Abraão? Deus, ele está prometendo aqui: olha, eu vou fartar a sua alma em lugares secos. Eu sei que isso parece maluquice, mas irmãos, quem confia na direção desfruta da provisão de Deus. Vocês se lembram o que acontece com Abraão? Deus diz assim para Abraão: Abraão, sobe no monte que eu te indicarei, e nesse monte você vai sacrificar Isaque. Só que quando Abraão sobe o monte Moriá levando Isaque para sacrificar, o que acontece? A provisão já estava esperando Abraão lá. Vocês se lembram de Elias, o profeta Elias? Deus diz para Elias: Elias, num tempo de crise, de escassez, vá para o ribeiro de Querite, porque lá
eu já dei ordem para os corvos te servirem. Quando o ribeiro de Querite seca, Deus diz para Elias: Elias, agora levanta e vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu levantei uma viúva milionária para te alimentar. É assim? Irmão, a viúva não tinha nem para ela. Olha que doideira, irmãos, isso aqui é só Deus para fazer isso. Irmãos, imagina um corvo, que não pode ver carniça, levando no bico um pedaço de carne, levando nas garras um pedaço de pão. Quando eu leio a Bíblia eu fico viajando, e aí eu me perguntei, eu falei, se eu tivesse a oportunidade, se isso fosse possível, eu perguntaria para o corvo: ô corvo, chega aí, você não está com vontade de comer esse pão aí não? Você não está com vontade de comer esse bife aí no seu bico não? E aí eu imagino ele respondendo para mim: não, porque eu estou no trabalho, eu não posso comer em serviço. Mas você está trabalhando para quem? Eu estou trabalhando para Ele. Só o Claudião pegou, eu vou fazer só para o Claudião aqui, vou falar só para o Claudião. Imagina o corvo, Claudião. E aí você pergunta para o corvo: corvo, você não está com vontade de devorar toda essa carne aí não, esse pão? E aí o corvo olhando e dizendo: eu não posso, porque essa bênção aqui, essa provisão, já tem nome, já tem tamanho, já tem endereço, já tem data. Eu não posso tocar, por quê? Porque não é minha. Eu estou trabalhando para o meu Senhor, e essa bênção tem uma direção, tem um nome, tem um propósito. Eu não sei quem está entendendo aquilo que Deus está dizendo, mas Deus está falando ao nosso coração: aquilo que Ele tem preparado para você, ninguém toca. Aquilo que Ele tem preparado para você, ninguém toma, porque Deus tem provisão para os teus filhos. Aleluia. Para os irmãos não acharem que eu estou inventando, que eu estou tirando isso aqui da minha cabeça, irmãos, Mateus capítulo 4, todo mundo conhece esse texto. A Bíblia diz que Jesus, levado, guiado, arrancado pelo Espírito Santo, ele é levado para onde? Para o deserto. E durante 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás. Após 40 dias e 40 noites, ele tem fome. E aí Satanás aparece, tentando Jesus na sua fraqueza. E ele tenta Jesus fazer transformar as pedras em pães. Só que Jesus, ele confiava na provisão. E quem confia na provisão, vence tentação. Jesus diz: eu não vou ceder à tentação, porque eu sei que vai vir provisão do alto. Eu quero ler com os irmãos um texto aqui, irmãos. Abre aí, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 11. E se eu fosse você, irmão, eu já dava um glória a Deus adiantado. Mateus capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Está no telão? Meu Deus, irmãos, eu vou nem ler. Precisa ler, irmão? Meu Deus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o... Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o... Porque quem confia na direção, quem vence a tentação, Deus tem provisão preparada. Ah, irmão, isso aqui valia um aplauso para Jesus, não valia não? Aleluia. Primeira promessa que nós encontramos nesse texto, então: o Senhor te guiará. Segunda promessa: o Senhor fartará a sua alma. Terceira e última promessa: e o Senhor fortificará os seus ossos. Deus está nos guiando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos provendo e nos fortalecendo. De novo, Deus está nos guiando,
Deus está nos provendo e Deus está nos fortalecendo. Quando Deus fala de ossos, Ele está falando de estrutura. Diga comigo, estrutura. Porque os ossos é aquilo que dá sustentação e estrutura ao nosso corpo. Eu não sei se você sabe, irmão, mas um corpo sem osso é pele. Você não sobrevive, não tem como. Eu anotei aqui 4 coisas do porquê os ossos são importantes. Bruno, se eu estiver errado, você me corrige aí, varão. Os ossos são responsáveis por dar sustentação ao nosso corpo. O que eu disse, sem os ossos você não ficaria de pé. Segunda coisa, os ossos ajudam na movimentação. Então a gente só consegue se mexer, só consegue se mover por causa dos ossos, porque os ossos ligados ao músculo geram movimento. Terceira coisa, os ossos são responsáveis por proteger órgãos vitais do corpo. Então você tem o crânio, a caixa torácica, sei lá, é difícil falar, né? Quarta coisa, os ossos são reservatórios de sais minerais. Nos ossos você tem cálcio, fósforo, potássio, um monte de outra coisa aqui que não vai dar tempo da gente ficar falando. Mas, irmãos, essa é a importância dos ossos. E aí existe uma doença, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, chamada osteoporose. Quem já ouviu? O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença que ela causa a descalcificação dos ossos. Então uma pessoa que tem osteoporose, ela não pode ser submetida à carga, ela não pode ser submetida à pressão, e ela não aguenta pancada. Eu vi um caso uma vez de uma mulher que tinha osteoporose, e ela foi colocar um vestido e quebrou o braço. Porque a osteoporose ela gera isso, ela gera descalcificação dos ossos, não nos possibilitando lidar com carga, pressão e pancada. E aí da mesma forma que existe osteoporose física, a gente tem a osteoporose espiritual. O glória a Deus foi embora, não sei porquê. Acabei de ver a Frozen sentada aqui na minha frente com os braços cruzados assim. O que aconteceu, irmãos? Como identificar alguém com uma osteoporose espiritual? É alguém que se machuca com facilidade. É alguém que não tem estrutura. São pessoas que se quebram por qualquer coisa. O pastor não me vê, o irmão não me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Está chateado por quê, meu irmão? Ah, porque eu fui no culto e a Maria não me deu paz do Senhor. Desculpa, irmã Maria, cadê ela? Não está aqui? Foi só um exemplo. Deixa eu usar outro nome, o Zé. Tem algum Zé aqui nessa noite? Não tem, está na live assistindo lá o Zé. Por quê? Não vem para o culto? É Zé. Piada interna. Então, irmãos, o irmão Zé fez churrasco, você acredita, Camilo? E não me chamou. Aí eu fiquei magoado, fiquei triste. Pessoas com os ossos fortalecidos não se quebram por qualquer coisa. Pessoas com os ossos fortalecidos não se quebram por qualquer coisa. Anote isso no seu coração e guarde, irmãos. Isso aqui é muito forte. Quem entra no Evangelho por causa de Jesus, não sai dele por causa de pessoas. Quem entra no Evangelho por causa de Jesus, não sai dele por causa de pessoas. Se você se encontra nessa situação de osteoporose espiritual, Deus tem um remédio para você nessa noite. Se você entrou aqui, meu irmão, carregando uma enfermidade na sua alma, tudo te machuca, tudo dói, tudo é difícil, Deus tem um remédio para você nessa noite, porque a palavra dele está nos garantindo: eu vou fortalecer os seus ossos, eu vou fortalecer a sua estrutura. Aleluia. Por outro lado, e eu encerro, se o ministério de louvor quiser subir aqui,
para parecer que está acabando. Quando o pregador falar isso, irmão, tem mais meia hora, tá? Brincadeira. Eu vou terminar. Mas por outro lado, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que sabem mais do que ninguém o que é tomar pancada na vida. Tem pessoas que têm mais autoridade do que eu no respeito a tomar pancada da vida. Tem pessoas aqui que foram injustiçadas. Tem pessoas aqui que foram traídas. Tem pessoas aqui que foram abandonadas. Mas você está aqui nessa noite. Você não parou. Você não desistiu. Tem pessoas aqui nessa noite, irmão, que tinha tudo, todas as razões para dizer assim: eu não vou mais para a igreja, eu não busco mais o Senhor. Mas você está aqui 9:30 da noite num culto de engate à quinta, depois de um dia cansativo. Por que você não parou? Por que você não desistiu? Porque a graça te fortaleceu. Alguém olhou para você e disse: depois dessa pancada não levanta. Depois dessa pancada, ela vai ficar no chão. Mas você está aqui, dando glória a Deus, aleluia, exaltando e bendizendo ao nome de Jesus. Você está aqui em mais um engate à quinta, mostrando para o inferno, mostrando para todos que a sua força não depende das circunstâncias dessa vida. A sua força vem de Deus, a sua força vem daquele que criou os céus, a sua força vem daquele que criou a terra, a sua força vem do Senhor dos senhores, a sua força vem do Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, irmãos. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Deus está te fortalecendo nessa noite, meu irmão. Deus está te fortalecendo nessa noite, minha irmã. Oriandarabassore cantarabassore andarabas. O Espírito Santo está dizendo: ei, fala para ele. Pessoas olharam e disseram assim: olha, depois dessa crise na família, depois disso que aconteceu dentro do lar dele, ele vai parar, ela vai parar, ele vai desistir, ela vai desistir, ele será envergonhado. Mas Deus nessa noite trouxe você aqui para dizer: não pare, não pare, continue, continue, porque eu, o Senhor, fortaleço você. Eu, Senhor, fortaleço você nessa noite. Existe uma graça de Deus aqui nesse ambiente. Existe uma graça de Deus aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está fortalecendo pessoas aqui nessa noite. Você que entrou aqui dizendo: Deus, está difícil, está doendo, não dá mais, estou cansado, estou cansada. Deus está dizendo: fica calma, meu filho, porque eu tenho descanso para a sua alma. Eu tenho um renovo para você nessa noite. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Existe uma graça de Deus aqui nesse ambiente.